Meu filho partiu dia 7 de agosto, agora desse ano, e foi morar lá no céu, na eternidade. A história que você começou a ouvir nesse áudio é da Lia Paiva e do filho dela, o Diego. Ele morreu aos 20 anos de idade, em consequência de um infarto pulmonar. Lia conta que o filho fumava cigarro eletrônico compulsivamente e acredita que esse vício foi decisivo para a morte dele. A causa maior foi a bactéria que invadiu o corpo dele, fez uma sepsemia. O pulmão dele não reagiu. O pulmão dele não reagiu por quê? Pelo uso excessivo do vape. Então, assim, quando a gente fala para vocês, não fuma vape, eu como mesmo já fumei, não fuma, isso mata. Joga isso aqui, ó, fora. Essa mesma compulsão se repete nos depoimentos de outros usuários dos cigarros eletrônicos, que também são chamados de pods ou vapes. Chegou num nível onde o pod simplesmente virou uma parte do meu corpo e eu não consigo mais ficar 30 minutos sem fumar. Já tava ruim o suficiente, complicado o suficiente na época que eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu pegava era o pod. Só que agora eu acordo no meio da madrugada pra dar um trago no pod e voltar a dormir. Então cada vez você fica mais dependente daquilo. Uma dependência que é explicada pelas substâncias que o cigarro eletrônico carrega. Segundo a Associação Médica Brasileira, um único vape equivale a um maço de 20 cigarros. Quando o líquido dos vapes se torna vapor, pode liberar mais de 120 substâncias diferentes, algumas cancerígenas. A parte eletrônica dos vapes também pode liberar metais, como cromo, ferro, chumbo, zinco, alumínio e silício. A venda de vapes é proibida no Brasil desde 2009. E em abril deste ano, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manteve a proibição por unanimidade. A decisão foi tomada depois de uma consulta pública e do alerta de médicos para o risco à saúde. Na contramão da Anvisa, um projeto de lei tramita no Senado para liberar o cigarro eletrônico. O projeto libera a venda e o uso dos cigarros eletrônicos no Brasil e estabelece mecanismos de controle do mercado, que hoje é clandestino, assegurando a arrecadação de impostos estimada em 670 milhões de reais por ano, segundo o relator. A votação já foi adiada 4 vezes e só deve ser retomada depois das eleições municipais. Agora ouça o que diz o Arnaldo. Meu nome é Arnaldo, tenho 47 anos e por conta do cigarro eletrônico eu quase perdi minha vida. Eu passei mais de 50 dias internado, 43 dias na UTI, tive 3 paradas cardiorrespiratórias. Esse aparelho mata, esse aparelho tira a vida, esse aparelho não deveria nem estar sendo discutido a possibilidade dele estar sendo legalizado. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o risco do cigarro eletrônico. Como ele surgiu, o que dizem as pesquisas e em que pé está a discussão no Congresso para liberar os vapes. Eu converso com Vera Luísa da Costa e Silva, médica sanitarista e responsável pela Secretaria do Tratado do Tabaco no Brasil, sediada no Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Vera também foi diretora do Departamento de Controle do Tabagismo da Organização Mundial de Saúde, a OMS, entre 2001 e 2005, e chefe do secretariado com sede em Genebra entre 2014 e 2020. Sexta-feira, 18 de outubro. Vera, eu quero ir lá no comecinho dessa história e te perguntar como surgiu o vape. A indústria do tabaco faz pesquisas de ciência e tecnologia desde sempre, né? De pesquisa e desenvolvimento. A sociedade começou a exigir produtos, cigarros, que não causassem malefícios. Então a indústria criou os filtros, que não funcionam para nada. Depois ela criou os cigarros de baixos teores, que também não funcionam para nada, porque o indivíduo comprime o filtro e ele inala mais quantidade de nicotina do que a diluída no ar. E aí a indústria ficou sabendo que um chinês tinha criado um dispositivo que aspirava só nicotina, porque o problema do cigarro é que o cigarro tem alcatrão, monóxido de carbono e nicotina. E, de alguma maneira, esse chinês tirou o alcatrão e o monóxido de carbono da jogada e deixou só a nicotina, o que era uma coisa interessante em princípio. A indústria comprou essas fábricas que começaram a surgir, né, do Huiyan, que era um cigarro, um vape inicial, digamos assim, e a lógica era que
o mundo ia ser um mundo sem fumaça, só que ia ser um mundo com vapor. O pulmão da gente não nasceu nem para uma coisa nem para outra, né? O pulmão da gente nasceu para respirar puro. Com isso, surgiram os dispositivos eletrônicos para fumar. Profissionais dos Estados Unidos, eles descobriram que eles podiam manipular a nicotina e fazer a nicotina sintética, né? E aí surgiu o Juul, que foi um dos dispositivos eletrônicos para fumar, que surgiu já no século XXI, na última década, nos Estados Unidos, com alto poder de liberação de nicotina. E aí o que você tinha era um mercado que dizia o seguinte: o mundo tinha inventado um tratado para controlar o tabaco, né? 183 países fazem parte desse tratado. O consumo de cigarros começou a diminuir no mundo. E aí a indústria veio e apostou todas as fichas nos dispositivos eletrônicos para fumar. Mas qual foi a roupagem que foi dada para isso? Que era um produto que fazia com que o fumante deixasse de fumar e que era um produto que causava menos danos aos indivíduos que usassem, né? Aos dependentes da nicotina ou qualquer pessoa que viesse a usar. E isso não provou ser verdadeiro. O problema é que o cigarro eletrônico, quando ele forma um vapor, aquele vapor ele forma um óleo, esse óleo atinge os alvéolos pulmonares, forma uma espécie de uma graxa e impede a troca gasosa de oxigênio com CO2 e teu pulmão entra num colapso. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Tive um colapso, meu pulmão parou e aí eu passei a jornada mais cruel da minha vida por conta de um aparelho que hoje eu vejo milhares de pessoas fazendo uso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa do tabagismo. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem por ficarem expostas à fumaça do cigarro. São amigos, familiares, pessoas que convivem com fumantes e acabam sendo afetadas. A maior parte dos estudos científicos, eles mostram primeiro que do ponto de vista populacional, você liberar esses dispositivos, você cria um boom de consumo, uma alta geração, uma grande geração de dependência de nicotina, mas você não faz com que os fumantes deixem de fumar. Pode ser até que individualmente tenha um caso ou outro e as pessoas falam que pararam de fumar e tal. Mas a maior parte dos usuários desses dispositivos passam a ser usuários duais. Eles usam tanto o dispositivo eletrônico para fumar quanto os cigarros. E o risco de ter doença, de adoecer, se torna maior ainda do que nos cigarros comuns. Então o tiro sai pela culatra. Hoje pesquisas mostram que não só esse aspecto que você aborda era uma falácia, né, que o cigarro eletrônico não fazia com que a pessoa deixasse de fumar, como esses estudos mostram que hoje eles podem ser ou são mais danosos ao organismo do que o próprio cigarro comum, é isso mesmo? É verdade, porque na verdade você tem uma dependência estabelecida muito mais rapidamente e um cartuchozinho desses dispositivos eletrônicos para fumar, ele tem o correspondente a 50 cigarros em volume de nicotina. E não tem, assim, o indivíduo ele acaba usando e consumindo isso de uma maneira sem nenhum controle. Cada puff ou push, como os fumantes de cigarro eletrônico costumam falar, é uma tragada. Para fumar um maço com 20 cigarros comuns, geralmente a pessoa dá 250 tragadas. Um pod com 8.000 pushes é o equivalente a fumar 32 maços de cigarro. E aí dura quanto tempo um de 8.000 no seu mão? Mesmo deixando esse pessoal fumar, tipo assim, dura uma semaninha. Você sem perceber, você tá aqui, ó. 8.000 pushes por semana equivale a fumar uma média de 4 maços de cigarro por dia. Muito mais do que quando ele fumava o cigarro de papel. Nessa época, um maço chegava a durar 4 dias. E junto com esses dispositivos eletrônicos para fumar, vem substâncias que são utilizadas para esses vapores. São formaldeído, acetaldeído, acroleína, metais pesados, partículas finas. E isso cria uma inflamação aguda no pulmão. Então, alguns indivíduos passaram a desenvolver doenças que causaram uma epidemia, que foi o EVALI nos Estados Unidos. E alguns casos surgiram também no Brasil dessa doença, né? Fora isso, os dispositivos eletrônicos para fumar, qual é o grande apelo que eles têm?
para adolescentes, para adultos jovens? É a tecnologia, né? E os aditivos. Então, assim, ninguém vende dispositivo eletrônico para fumar se não tiver um gostinho de morango, de chocolate, de qualquer coisa, né? Existe uma paleta de mais de 100 sabores diferentes nesses produtos comercializados. E isso foi o que seduziu os jovens? Foi o sabor associado com a tecnologia. Você com um dispositivo tipo um pendrive de computador, você pode inalar nicotina. E os estudantes começaram a botar isso dentro dos estojos, botar no bolsinho da camiseta. Então foi uma coisa que criou um boom. Essa atração dos adolescentes pelos cigarros eletrônicos foi comprovada pelo IBGE na última pesquisa nacional de saúde escolar. Quase 17% dos estudantes de 13 a 17 anos já tinham experimentado. O uso é comum entre os jovens. 1 em cada 4 brasileiros de 18 a 24 anos já usou o cigarro eletrônico, segundo um estudo de 2023. No Brasil inteiro, estima-se que em torno de 3% da população faça uso desses cigarros eletrônicos, o que dá mais de 6 milhões de pessoas. É muito impactante e impressionante. E aí o que aconteceu? Estados como a Califórnia, por exemplo, proibiram os dispositivos eletrônicos descartáveis. E aí o que houve? Um boom de comércio ilícito e a grande utilização pelos adolescentes da Califórnia de dispositivos eletrônicos para fumar é de contrabando. E é por isso que a gente tem clareza, e a própria Polícia Rodoviária Federal fala isso no Brasil. Se algum dia liberarem dispositivo eletrônico para fumar, vai ser um boom de consumo, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. A gente conseguiu reduzir drasticamente a prevalência de fumantes no Brasil, a gente vai aumentar drasticamente a dependência à nicotina na população e isso vai gerar despesas para os cofres públicos. Para você ter uma ideia, a gente arrecadou em 2022 em torno de 8 bilhões de dólares para os cofres públicos dos impostos dos cigarros, e o Sistema Único de Saúde, juntamente com as aposentadorias, o país gastou mais de 150 bilhões de reais no mesmo ano. Então, assim, é uma conta que não vai fechar nunca. Isso com doenças de pulmão? Doenças pulmonares, doenças cardíacas. A gente tem uma gama imensa, mais de 50 doenças que têm relação com esse consumo de cigarros. Então, assim, se a gente pudesse voltar atrás no tempo, a gente jamais teria liberado a comercialização de cigarros no Brasil. Hoje em dia, se a gente liberar os dispositivos eletrônicos para fumar, você vai ter um boom de marketing, você vai ter disponibilidade em qualquer biboca, como a gente tem de cigarro, você vai ter contrabando do mesmo jeito que cigarros. 40% dos cigarros consumidos no Brasil são de contrabando e eles são legais, né? Você vai ter marketing, você vai ter publicidade consentida socialmente por um produto legal. Então foi isso que levou a Anvisa a fazer um relatório primoroso e a manter a proibição dessa comercialização no Brasil. O que a gente precisa fazer é aplicar o protocolo para eliminar o comércio ilícito, é caminhar com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com todos os mecanismos para a gente coibir esse comércio ilícito. E como é que esses dispositivos entram? Quais são as portas de entrada desses dispositivos dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil? A gente tem 2 rotas no momento. Uma é através da Tríplice Fronteira, através do Paraguai, Uruguai, ali na Tríplice Fronteira. Os vapes consumidos no Brasil podem vir de fora, contrabandeados principalmente da Bolívia e do Paraguai. As principais rotas de entrada são Paraná e o Mato Grosso do Sul. Em um ano, as apreensões quase triplicaram no país. Hoje, com o comércio ilegal acontecendo também no Nordeste, eles inventaram uma roda onde os navios passam pelo Canal do Panamá, passam o conteúdo dos containers para barcos pesqueiros e eles, através das Guianas, eles vão para o Nordeste brasileiro através de barcos pesqueiros. Então é uma malha de comércio ilícito que também está associada com outros crimes associados com o comércio ilícito de bebidas alcoólicas, com o comércio ilícito de drogas e com toda a máquina, né, de crime organizado internacional.
E a indústria do cigarro tem uma estratégia específica até para ampliação desse consumo, em particular de jovens? A indústria usa a mídia social, né? E a quantidade de influencers que estão, enfim, de alguma maneira sendo cooptados para fazer publicidade de dispositivo eletrônico para fumar é grande. Hoje, essa casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde moram 12 influenciadores digitais, vai ser nosso ponto de encontro para a balada de sexta à noite. Como isso aqui é mais prático, é só você pegar da bolsa, fumar, não precisa você acender, não precisa você fazer nada. Eu já fumei cigarro, troquei o cigarro para fumar pod. Porque, igual eu disse, é porque o vídeo fica mais legalzinho. Agora, o que a gente observa nos inquéritos nacionais, a indústria geralmente ela vem a público falar de um consumo muito maior do que na verdade existe. E ele se concentra principalmente na faixa etária de 15 a 24 anos. Então, para você ter uma ideia, de 15 a 24 anos são 2,3% de consumo. Dos 25 ao 39, 0,5%. E dos 50 anos para mais, 0,06%. Ou seja, esses dispositivos, eles não vieram para ajudar a população adulta a deixar de fumar, né? Eles vieram para capturar um novo mercado consumidor, que é esse mercado dos adolescentes e adultos jovens. Fora isso, eles são mais caros que os cigarros comuns. Então, o indivíduo experimenta o dispositivo eletrônico para fumar e depois ele vai para o cigarro e continua fumando cigarro. É como se a indústria tivesse construído uma futura geração de adultos fumantes. Ela está construindo. No Reino Unido, que na verdade veio trazendo essa tendência mundial, 1 em cada 5 adolescentes usa cigarros eletrônicos regularmente. E na agenda do novo primeiro-ministro do Reino Unido e do próprio rei Charles, o controle do consumo de dispositivos eletrônicos para fumar entre adolescentes é prioridade no país, hoje, né? 2024, para mostrar que esses países erraram a mão nesse processo. E o Brasil está absolutamente correto de seguir na linha que ele está seguindo. A gente é contra esse projeto de lei da Soraya Tronic, que é um projeto praticamente rascunhado pela indústria do tabaco. A gente é completamente contrário que esse processo continue e a indústria está fazendo muita pressão no Congresso, junto à Receita Federal, dizendo que isso vai arrecadar impostos, junto à Anvisa para liberar isso. E isso seria um desserviço para a população brasileira, um completo desserviço. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Vera. Eu queria me deter um pouco mais sobre esse projeto. Como você disse, ele está em tramitação no Senado. Eu queria tentar entender em que pé ele está. Ele está pronto para votação? Se há resistências a essa votação? Mas uma pergunta ficou aqui quicando na minha cabeça. Se o cigarro está entrando, de qualquer maneira, a proibição continua sendo uma arma para que isso não aconteça, para que os jovens não aumentem o consumo? Eu fico sempre na dúvida se esse argumento de que vamos então regularizar para poder arrecadar mais, aí a gente tem o tamanho do problema, se isso é solução ou é só um atalho para um problema que vai ser maior lá na frente. Enquanto a gente puder segurar esse consumo no Brasil, segurando a entrada desse produto, a gente vai estar beneficiando a população. Pelo simples motivo de que quando você torna um produto legal, com isso vem a garantia de que o marketing desse produto possa ser feito, que é o caso do cigarro, né? A gente conseguiu passar uma resolução pela Anvisa de proibição dos aditivos nos cigarros brasileiros. Está lá no Supremo Tribunal Federal com a indústria fazendo um processo para, imagina, se tirar os aditivos fica tudo mais difícil, a fumaça fica mais difícil de tragar, né? E a mesma coisa valeria para esses dispositivos eletrônicos para fumar. Ninguém teria interesse de liberar isso sem ser com esses aditivos. O que você vê é que se você liberar isso, assim, eu entendo exatamente a sua colocação do ponto de vista da proibição. E eu acho que é uma colocação que todo mundo tem. A questão é que a liberação dos produtos, ela estimula o consumo.
né? Então você vai na Polícia Rodoviária Federal, que é quem apreende um número de grande de dispositivos eletrônicos para fumar e de cigarros, né, contrabandeados no Brasil, e eles falam, na hora que aumentar a demanda interna, porque aumentar o marketing, porque aumenta a oferta, vai aumentar o consumo, né? E isso não tem solução. E a hora que aumentar o consumo, isso é um ciclo infinito. O que a gente tem que pensar é que enquanto a gente está proibindo, a gente está, de alguma maneira, segurando um pouco essa avalanche. E, por outro lado, a gente tem instrumentos para lidar com o comércio ilícito e a gente tem que usar esses instrumentos, a gente tem que investir nisso, né? Não é liberar um produto. Fora isso, o que a gente vê e o que a gente... a experiência que a gente tem é que os cigarros que são legalmente comercializados no Brasil, eles são altamente contrabandeados. Você liberar não assegura que você controle o comércio ilícito, de maneira alguma. O cheiro do cigarro tradicional já era uma forma dos pais e mães identificarem que os seus filhos estavam fumando cigarro. Isso eu me lembro quando era adolescente, né? Amigos fumantes passavam perfume, escovavam os dentes, trocavam de roupa, que era para os pais não descobrirem. O vape não tem cheiro, né? O vapor tem cheiro, aquele cheiro enjoativo. Mas a pessoa não fica impregnada com o cheiro de cigarro como fica com o cigarro convencional. O cigarro convencional virou coisa do passado, essa que é a verdade. Só que a indústria investe fortunas continuando a fazer o marketing desse produto na África, por exemplo, né, onde você não tem praticamente regulação. Então, na verdade, é business. Business é business. As pessoas querem vender o produto, mesmo que ele mate 1 em cada 2 consumidores regulares, que é o caso do cigarro. E o vape, a gente está vendo uma avalanche mundial aí de aumento de consumo e de aumento das doenças relacionadas. Então, é um problema seríssimo de saúde pública, não tem a menor dúvida. Se a não legalização do cigarro eletrônico ajuda a conter a avalanche, como você disse, ou seja, a manutenção da proibição ajuda a conter esse volume absurdo de jovens fumantes de cigarro eletrônico, qual seria a maneira mais eficaz? Porque eu entendo que conter a avalanche não é acabar com ela, ou não é reduzir o seu risco de sair arrastando tudo ao máximo. Qual é a solução para que os jovens não se seduzam, não sejam seduzidos pelo cigarro eletrônico que tem sabor de fruta, enfim? A gente vai para um lugar comum, né? Educação, informação. Acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso de divulgação de informação, clara, honesta, de boa qualidade. E é isso, é orientar. Eu acho que existe no momento muito pouca orientação ainda. Acho que o Ministério da Saúde tem que fazer mais campanhas, o INCA tem que fazer mais campanhas, a Anvisa tem que botar a mão na massa. E mais do que isso, a gente tem que trabalhar muito fortemente na implementação do protocolo para eliminar o comércio ilícito de tabaco no Brasil, né? Eu acho que isso é uma realidade. E as redes sociais? As redes sociais também têm que ser controladas, porque elas passam E isso também nas bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas alcoólicas hoje em dia, principalmente entre mulheres, ele passa de qualquer nível normal. E aí estamos com câncer de todos os tipos relacionados com o uso do álcool. E as mídias sociais têm um papel importantíssimo nisso, porque você não só tem a mídia social para divulgar, né, tem até filmes mostrando como é que usa um vape, como é que usa um cigarro, mas você tem as plataformas de venda, né, que são incontroláveis. Então tem que coibir essas plataformas de venda. Você não pode deixar isso tudo solto e aberto para a população decidir, porque você tem populações vulneráveis, como crianças e adolescentes, que não têm o domínio da informação nem do poder de decisão para poder fazer uma escolha dessas. E quando fica viciado, dependente, já está dependente, já é um problema dificílimo de você resolver. Existe um trabalho da doutora Jaqueline, do INCOR de São Paulo,
mostrando que esses dependentes de dispositivo eletrônico para fumar são muito mais dependentes da nicotina do que os usuários de cigarro comum. A cardiologista Jaqueline Scholz é diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR. Ela participou de uma pesquisa que mostra que o cigarro eletrônico provoca de 3 até 6 vezes mais intoxicação por nicotina do que o cigarro convencional. Esse produto contém uma inovação tecnológica, vamos dizer assim, que é um sal de nicotina. Esse sal de nicotina faz com que as pessoas tenham, ao inalar o aerossol, tenham uma concentração muito alta. E são geralmente pessoas mais novas, crianças, adolescentes muito novos, extremamente dependentes. Crianças também? Crianças também. Porque você acaba tendo acesso de uma maneira irregular, né? E assim, essas plataformas de venda não têm o menor escrúpulo. Então você precisa regularizar, regular a internet, regular a mídia social. Isso é urgente para o Brasil, né? Do ponto de vista de saúde pública, isso é uma urgência absoluta. Vera, muito obrigada por topar conversar com a gente. Foi muito bom recebê-la aqui no assunto. Olha, eu super agradeço e quero aqui terminar também dizendo que os dispositivos eletrônicos para fumar, além disso, representam um lixo eletrônico imenso que afeta o meio ambiente. A maior parte dos países não sabe o que faz com esse lixo eletrônico, o que piora ainda essa situação. Obrigada aí a vocês. Esse é um ponto muito importante. Muito obrigada, Vera. Um abraço, tchau, muito prazer. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.